Fique agora com o Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol. Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Bom Dia Rural, diretamente da TV Sudoeste e de outras localidades através do YouTube e do Facebook. Para nós é uma alegria estar aqui com você, principalmente hoje, que é Dia das Mães. Deixamos aqui o nosso abraço muito carinhoso para todas as mamães que estão nos acompanhando. Veja agora os destaques dessa semana. Começou o serviço Alerta Geada 2025. Saiba como acompanhar a mudança do clima. No Fala Especialista, aprenda o jeito certo de plantar mudas de citros. E ainda vamos falar sobre o Banco do Agricultor Paranaense, que chegou a 1 bilhão de financiamentos. Fique conosco, o Bom Dia Rural está no ar. Estamos começando o Bom Dia Rural na TV Sudoeste e nas redes sociais. E entrou em funcionamento o Alerta Geada, um serviço disponibilizado pelo CIMEPAR e o IDR Paraná, que serve para monitorar o clima, principalmente nesta época do ano. Confira mais detalhes. E começou em todo o Paraná o Alerta Geada, um período que os pesquisadores intensificam o monitoramento do clima em todo o estado. Eu estou aqui com o Josmar, que vai explicar um pouquinho mais como que funciona essa ferramenta aqui na região de Francisco Beltrão. Então, essa ferramenta, que é todo ano, no início do mês de maio, que já é o meu período do outono, caminhando para o inverno, tem uma parceria entre o IDR, Paraná e o CIMEPAR. O que consiste é fazer um acompanhamento mais contínuo, diário, das questões climáticas e sim para prever com antecedência, nas próximas 24 horas, se terá a ocorrência de geada e qual a sua intensidade. Como que foi no ano passado? Isso contribuiu com os produtores, essa antecipação, né? Exatamente. O ano passado nós tivemos também os alertas com o retorno da geada, o que não aconteceu em 2022 e 2023. Então, em 2024, apesar de nós ter registrado poucas madrugadas com geada, praticamente 4 geadas, mas assim, os alertas já foi bastante de atividade ali para poder orientar o seu agricultor e antecipar aos cuidados que ele pode ter na sua lavoura, no seu cultivo que está sendo. Uhum. E para esse mês de maio, agora iniciando, né, essa transição de clima, como que os produtores podem se preparar, né, a gente consegue se organizar aí para essa próxima previsão? Então, exatamente. Então, como foi lançado agora nessa segunda-feira, dia 5, então todo agricultor, tanto no interior como na cidade, pode ter acesso a esses alertas, né? Sendo que na página do CIMEPAR, né, pela internet, na página do IDR, no aplicativo do IDR Clima, né, que assim recebe que diariamente o alerta da possibilidade da madrugada, da geada na madrugada, qual a ocorrência e qual a sua intensidade. Isso tanto Francisco Beltrão como em qualquer cidade do Paraná. Em todo o estado, né? Inclusive aqui no celular é bem fácil de mexer, né? É só baixar. Isso, exatamente. É um aplicativo bem fácil e bem prático, né? Que você digita lá nas páginas lá do Google Play, lá, tu digita IDR Clima, então já vai fazer a instalação e ali vai ter todos os requisitos ali de monitoramento, de previsão, vai ter todas as cidades já que portam a estação de meteorológica, né? Justamente por ter a parceria, o IDR e o CIMEPAR, né? Então onde não tem uma estação do IDR, tem uma estação do CIMEPAR, que é um trabalho em conjunto, justamente para poder atender os mais municípios possíveis. Uhum. E o que a gente pode esperar desse inverno, né? Desse período, muita geada, como que vocês estão acompanhando? Esse prognóstico 2025, então como nós estamos no início da estação do outono, praticamente no meio da estação, e está sendo um ano de bastante instabilidade, né? A gente já vem ocorrendo isso desde o início do ano, né? E agora nessa estação do outono não está sendo diferente. Então o que a gente pode esperar? A temperatura, ela vai ter as mudanças, né? Mas até então não serão aquelas temperaturas baixas, bruscas. Sempre após uma chuva, assim, a temperatura fica mais amena de manhã e à noite. Portanto, durante o dia, devido à baixa cobertura de nuvens, esses raios solares fazem com que intensifique o calor. Então, assim,
será tipo um outono de temperaturas acima da média e a precipitação, que também é um fator muito importante para a nossa cidade e região, ela fica abaixo da média. Então ainda é uma estabilidade nessa estação do outono, que ainda se prevê o frio assim, até de relevância, mas para o final da estação, né? No final do outono, no início do inverno, poderemos ter assim uns registros de temperaturas com queda brusca, assim, com uma possibilidade de uma formação de geada para a nossa cidade aqui e o interior. Então, a regra é acompanhar realmente o alerta, ficar ligadinho aqui nas informações. Exatamente. A regra é fazer o acompanhamento, que é um alerta diário, né? Mesmo você tendo ocorrência e não tendo ocorrência, o trabalho será feito, né? Será dado o alerta justamente para o agricultor, ou assim, poder antecipar ou diminuir o seu prejuízo ali, podendo antecipar assim, o preparo, os cuidados com aquela variedade que ele está plantando, assim, para amenizar um pouco as perdas. Tá certo, muito obrigada pelas informações. O alerta geada vai até setembro, gente. Nós voltamos para o estúdio. Uma curiosidade, gente, a primeira geada registrada na região de Francisco Beltrão no ano passado foi no dia 30 de junho e 1º de julho. Será que a geada vai vir antes ou depois? Comenta aqui nas redes para nós. E chegou a hora do Agroeconomia com o jornalista Luiz Carlos Baggio. O destaque de hoje é o Banco do Agricultor Paranaense. Bom dia, Indianária, você que nos acompanha. O programa Banco do Agricultor Paranaense chegou ao 1º bilhão em financiamentos contratados por produtores rurais. Lançado em 2021, o programa já beneficiou a mais de 7.800 projetos de melhorias no meio rural. São projetos de apoio à bovinocultura de leite, cadeias produtivas como café, fruticultura e produção agroecológica, irrigação e sistemas de geração de energia de fontes renováveis. É claro que a médio e longo prazo isso vai fazer uma grande diferença na agricultura paranaense. O programa é gerenciado pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento e tem apoio do Fundo de Desenvolvimento Econômico, administrado pela Fomento Paraná, para subsidiar e reduzir juros em financiamentos de crédito rural contratados junto às instituições financeiras credenciadas, como Banco do Brasil, Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, o BRDE, e também as cooperativas de crédito Sicob, Sicredi e Cressol. Com a ação do Estado por meio do programa Banco do Agricultor, o produtor rural está deixando de pagar mais de 300 milhões em juros de financiamentos do crédito rural, diz Cláudio Stabile, diretor-presidente da Fomento Paraná. É uma medida importante porque contribui para reduzir os custos de produção que impactam o preço dos alimentos ao consumidor, ao mesmo tempo em que melhora a renda e a qualidade de vida do produtor rural. O presidente da Cressol Bazer, Alzemírio Tomé, considera que, com condições facilitadas e foco na agricultura familiar, o Banco do Agricultor Paranaense está permitindo que a Cressol cumpra o seu papel de apoiar o desenvolvimento do campo. Tomé diz que, ao facilitar o crédito para investimentos na agricultura, a Cressol desempenha um papel no desenvolvimento econômico e social nas regiões onde atua, especialmente aqui no Paraná. O programa impulsiona a produção, gera empregos e renda no campo, fortalecendo as comunidades locais e a própria atuação da cooperativa. Como vemos, o Programa do Agricultor Paranaense, o Banco do Agricultor Paranaense, vem desempenhando um papel importante, gerando muitos investimentos na geração de energia alternativa, na irrigação e fortalecendo o sistema produtivo paranaense.
Esperamos que esse projeto continue aqui no estado do Paraná e fortaleça cada vez mais a nossa agricultura. Obrigado, amigos. Voltamos no próximo programa. Muito obrigada pelas informações, Baggio. Essa iniciativa está auxiliando muitos produtores. E depois do intervalo, confira técnicas para o plantio de mudas. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. O alumínio não é apenas um material, é a escolha de um estilo. Os perfis de alumínio da Vitralsul transformam projetos em verdadeiras obras de arte. Adaptável a qualquer design, o alumínio oferece liberdade para arquitetos inovarem e criarem espaços que inspiram. Elegante, leve, resistente e infinitamente versátil. Vitralsul, distribuindo qualidade. Você merece um momento só para você. Já pensou em transformar seu visual e sair daqui se sentindo incrível? Do corte perfeito à cor dos seus cabelos, o Bai está aqui para realçar a sua beleza. Cada detalhe é pensado com carinho para você ficar renovada. Agende seu horário e viva essa experiência transformadora, porque você merece se sentir linda por dentro e por fora. Beleza, cuidado e autoestima em um só lugar. Nesse final de semana, teste um Volks, teste a concorrência e comprove que um Volks vale mais. 3 revisões de série grátis o Nivus tem. E a concorrência tem? Parque Assist, o assistente de estacionamento é mais comodidade. Nota máxima em segurança. Percebeu por que o Nivus vale mais do que a concorrência? Vem para a Revesul e comprove que a Volks vale mais. A sua concessionária Volkswagen para Francisco Beltrão e região. Volkswagen. Olá, sou Closimar Nava, agente Omni para Francisco Beltrão e região há 20 anos. E nesse tempo todo, ajudamos você a realizar o seu sonho de ter o seu carro, moto ou caminhão. Sempre com muita transparência, credibilidade e confiança. Se você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, nós temos as melhores soluções e alternativas para você. Com prazos que vão em até 48 vezes e detalhe, a primeira parcela com até 60 dias. Temos também o refinanciamento da Omni, que permite a você reorganizar suas finanças, fazer investimentos sem se desfazer do seu veículo. E se você, motorista, quer realizar o seu sonho de ter o seu primeiro caminhão, a Omni oportuniza isso para você. Nós somos uma das únicas financeiras do Brasil que faz esse tipo de operação. A nossa operação é rápida e fácil. Você escolhe o veículo, encaminha seus documentos e em poucos minutos a sua operação poderá ser aprovada. Na Omni, nós temos um atendimento personalizado, taxas competitivas e o compromisso com a sua satisfação. Consulte um dos nossos analistas e faça uma simulação. Omni Financeira, crédito seguro, soluções para você e uma parceria que transforma sonhos em realidade. A energia solar já representa mais de 20% da matriz energética brasileira. É a maneira mais desburocratizada e econômica de gerar sua própria energia. E é por isso que tem muita gente instalando. E você, no momento em que for fazer o seu projeto, precisa escolher uma empresa confiável. E a Solprime cuida de todo o projeto para você, desde o projeto elétrico, passando pela instalação e depois a assistência técnica. Então, não fique de fora dessa. Solicite agora mesmo o seu orçamento e comece a economizar já.
A Difer Distribuidora de Ferros e Aços fornece a mais completa linha de ferros e aços para a construção civil, a ferros, vergalhões, colunas e vigas de todas as bitolas, treliças, malhas de ferro, pregos e parafusos. Para o sítio ou fazenda, possui arame farpado, liso, ovalado e ferragens para todas as aplicações. Para a metalurgia tem tubos, perfis, eletrodos e muito mais. Ainda a Difer Bem Viver Construção e Acabamentos. Loja anexa à distribuidora, tem do piso ao teto, do acabamento à pintura, do jardim à horta. Dispomos de materiais que se enquadram perfeitamente às suas necessidades. Agora veja o nosso diferencial. O atendimento é familiar. A nossa família atende a sua. Rua Dionísio Paese, 181, ao lado do Detran, e Avenida Natalino Fausto, 670, próximo à Trincheira. Sempre que eu vou a campo para fazer uma reportagem para o programa Bom Dia Rural, antes eu passo no Posto Ribeiro, porque aqui os preços são baixos, o produto é de qualidade e o serviço é especial. Posto Ribeiro, localizado na rua Florianópolis, 1212, Francisco Beltrão, Paraná. Estamos de volta com o Bom Dia Rural na TV Sudoeste e nas redes sociais. Inclusive, eu quero mandar um abraço muito especial para um casal, o Diego Dariva e a Pamela Gemelli, que sempre estão acompanhando a nossa programação diretamente de Curitiba, através do YouTube. Obrigada pela sua companhia. Na semana passada, o Bom Dia Rural trouxe informações importantes sobre como escolher a muda adequada para implantar em um pomar de citros. Mas será que você sabe fazer o plantio adequado? Veja agora no Fala Especialista. Bom, então hoje a gente vai aprender então como fazer o plantio correto de uma muda de citros, de laranja, de pocã, etc, certo? A primeira coisa a ser observada na muda é se ela possui ou não, aqui na região do enxerto, essas brotações que são advindas do porta-enxerto, certo? Porque a gente precisa retirar esse broto aqui, porque senão ele vai competir com a copa. É fácil de identificar o ponto de enxertia, em que geralmente a gente vai ter esse pequeno corte aqui. Daqui para cima, então, a gente tem a cultivar copa, que nos interessa, e daqui para baixo é todo do porta-enxerto. Então a gente vai fazer essa desbrota, certo? Se tiver mais broto, pode retirar sem problema nenhum, tá bem? Feito isso, então, agora a gente vai fazer o plantio dessa muda. Uma coisa que a gente deve observar, né, em relação ao plantio, é a cova que deve ser feita, ou como a gente chama de berço, tá? Muitos produtores, mesmo fundo de quintal, fazem uma cova muitas vezes muito rasa, apenas o tamanho do torrão, que é simplesmente um buraco em que a muda vai simplesmente caber aqui, não é? Vai retirar a sacola e fazer o plantio. Por que essa forma de fazer o berço é errada? Se a gente reparar, quando a gente faz a preparação do buraco aqui, do berço, reparem que quando se cavoca, as paredes do berço, ela fica uma parede compactada e é um espaço muito restrito. Então, esse espaço restrito com essa compactação, o que vai causar na muda? Ela vai impedir, ou pelo menos atrasar, com que o sistema radicular dessa muda se desenvolva de forma adequada. Então, muitas vezes você vai fazer o plantio dessa forma e a tua muda vai demorar a crescer, demorar a produzir fruto. Você vai dizer que é uma muda ruim. Não, muitas vezes somente a preparação da onde ela vai ser colocada não foi adequada, certo? Um outro erro que o pessoal comete muito é em relação à adubação nesse mesmo tipo de cova, né? Em que acaba fazendo então uma adubação muito restrita numa área muito restrita. Isso pode causar uma salinização dessa região, que também vai dificultar o desenvolvimento do sistema radicular, né? Ou ainda, essa super adubação que fica concentrada nessa pequena região vai impedir com que a raiz se desenvolva mais. Então ela pode sofrer com falta d'água, ela pode sofrer um monte de outros problemas advindos disso aqui, certo? Então esse tipo de cova não é o mais indicado, certo? Como então que a gente deve preparar a cova de maneira adequada? A gente vai fazer então
geralmente, uma cova, um berço aqui, de mais ou menos 60 por 60 centímetros de largura, não é? Um pouco mais, um pouco menos, não é? Até 1 metro, tanto faz, por mais ou menos uns 30 a 40 centímetros, tá? Por quê? Porque isso aqui então vai melhorar com que o sistema radicular então consiga se desenvolver de forma mais adequada. E reparem que o fundo do berço, ele também tem que ser mexido. Então, você vai fazer esse berço aí com 60 centímetros, 40 a 60 centímetros, mas ainda deixando mais uma parte do fundo, mais uns 5 a 10 centímetros, também revolvido. Que isso vai melhorar então o desenvolvimento radicular, tá bem? Então, a gente vai fazer a colocação da muda aqui, vamos fazer então a retirada da sacola, tá? Normalmente a gente faz um corte na parte do fundo da sacola, tá? Aqui a gente consegue ver também se a gente tem alguma formação, algum enovelamento de raiz, tá? Isso aqui também é um problema, por quê? Porque se a raiz estiver muito enovelada, ela também vai dificultar o desenvolvimento da raiz, tá? Mas o ideal é que ela esteja que nem esse aqui, ó, no iniciozinho do enovelamento, que aí a gente não precisa cortar. Tá? Se a gente tiver que cortar esse sistema radicular, ele é prejudicial. Por quê? Porque a gente está fazendo ferimento nessa raiz que pode entrar doença posteriormente, certo? Cortamos o fundo então da sacola, agora é só a gente fazer a retirada desse torrão. Quanto menos se conseguir mexer esse torrão aqui, que a raiz fique mais intacta possível, melhor, certo? Bom, então aqui a gente já iniciou então a colocação da terra ao redor da muda, né? Mas reparem que a gente não colocou toda a terra. Por quê? Porque agora a gente vai fazer então a adubação dessa área aqui, tá? Por que a gente não faz em cobertura? Porque se a gente colocar todo o adubo na cobertura, ele vai demorar muito tempo para descer. Então aqui a gente vai fazer uma distribuição desse adubo ao redor da muda. E não somente muito próximo da raiz, tá? Para não ter os mesmos problemas que eu falei antes. Inicialmente a gente vai colocar o calcário, tá? O calcário ele vai servir para correção desse pH, não é? Do solo, mas também disponibilizar cálcio e magnésio para a muda, certo? O calcário ele é o mais problemático, é o que mais demora para diluir e liberar os nutrientes, certo? Então ele vai agir aqui durante quase a vida toda da planta, certo? Bom, aqui a gente vai colocar em torno de 500 gramas, não é? Numa área de uns 2 metros quadrados. Por que 2 metros quadrados? Porque é a região da raiz que vai ser ocupada, né, durante toda a vida útil da planta. Então, novamente, a gente não coloca apenas ao redor da muda, e sim numa área maior, tá bem? E por que essa quantidade por metro quadrado? Que é mais ou menos 2 toneladas por hectare, né, que é o que se usa de uma maneira geral, principalmente quando a gente não tem uma análise de solo bem definida, né, ou uma análise de solo realizada. Então a gente coloca uma quantidade razoável, que não seja muito, porque pode trazer problema, mas que também não seja muito pouca, a ponto de não fazer efeito nenhum para a planta, certo? Agora aqui então só mostrar como é feita a aplicação. Além do calcário, a gente vai colocar também outros adubos, tá? Que seria os que a planta mais necessita, que geralmente são nitrogênio, fósforo, potássio, né? Que são os principais elementos, além de alguns micronutrientes, tá? Os macronutrientes, o NPK, é muito comum o produtor encontrar nas casas agropecuárias, né? O produto já formulado ou em separado, né? Aqui no caso a gente tem uma mistura de todos eles, né? Mais ou menos 100 gramas por também essa área, mais ou menos 2 metros quadrados, né? Esses aqui são mais solúveis em relação ao calcário, né? E esses aqui então que são o adubo que pode causar maior salinidade, principalmente o cloreto de potássio, né? Que é o mais comum, que é aquele rosinha, né? Que o pessoal encontra por aí, granulado, certo? Aqui também então vamos fazer a aplicação. Essa adubação de NPK, aqui a gente faz para a implantação.
Mas a gente vai precisar de doses ainda desses nutrientes ao longo da vida da planta, certo? Aí é ideal você ver mais ou menos o estágio da planta, o desenvolvimento dela para calcular mais ou menos a quantidade, certo? Também na implantação a gente vai fazer a colocação então dos micronutrientes. Por que eles são chamados de micronutrientes? Porque a planta demanda uma quantidade menor deles, mas ainda assim eles são essenciais para o desenvolvimento da planta, certo? Esses elementos, pela planta precisar de uma quantidade menor, tem que tomar muito cuidado na sua colocação, porque se a gente colocar uma quantidade muito grande, pode acabar acontecendo uma toxicidade para a planta, certo? Então tem que tomar cuidado com a formulação que se encontra por aí, com a concentração desses elementos, né, no produto utilizado, tá bem? Nesse caso, quais são os principais nutrientes que a gente precisa desses micronutrientes? Principalmente zinco e boro, tá? O zinco é uma das deficiências mais comuns de nutrientes que a gente encontra na região, tá? Ele vai causar uma clorose internerval, não é? Que a pessoa muitas vezes vai confundir com uma doença, mas na verdade é uma deficiência de nutriente. E por que essa deficiência ocorre muito? Por conta da formação dos nossos solos. Nós temos solos pobres em zinco, então é muito comum essa deficiência aparecer em toda a região, mesmo em fundo de quintal, tá bem? O boro, por que ele é importante? O boro ele vai funcionar muito no momento da floração, do pegamento do fruto, não é? Então a gente precisa desse elemento. Se a gente não tiver adequadamente no solo, depois a gente pode fazer a aplicação, mesmo foliar, para suprir a demanda desse nutriente, tá bem? Também a gente vai fazer, agora com mais cuidado, porque é uma quantidade menor, para a gente fazer uma distribuição adequada. Esses torrões a gente pode retirar, apesar de que com o tempo eles vão ser desmanchados, né? Tem que tomar cuidado para não retirar todo o adubo, né, que foi aplicado ao redor. Então a gente pode fazer uma mistura leve aqui, né, para fazer a colocação. Depois de colocada a muda e colocada toda a terra, a gente precisa fazer o que a gente chama de coroamento, tá? Que é simplesmente deixar as bordas desse berço um pouquinho mais levantadas, tá? Por quê? Porque depois a gente vai fazer um molhamento dessa muda. Se a gente não fizer esse coroamento, o que vai acontecer? Essa água vai acabar escorrendo desse berço, né? E não vai ser aproveitada, tá bem? Pronto, agora então é só fazer o molhamento dessa muda. Tomar cuidado para que não se jogue a água toda de uma vez, porque senão não vai ter infiltração, vai ter o escorrimento dessa água, tá? E além disso, não jogar uma água com uma pressão muito forte, porque senão vai causar uma compactação dessa parte superior, certo? É em torno de 10 a 20 litros de água. Esse processo vai ser repetido durante uma semana até 14 dias, dependendo da época do ano. Agora, para finalizar, né, a gente precisa fazer a poda dessa muda, tá? Por quê? Algumas mudas, como essa aqui, ó, ela já vem mais ou menos pré-formada, né? Mas algumas mudas que vêm com uma haste única, a gente precisa fazer uma poda em mais ou menos uns 30 a 40 centímetros acima do ponto de enxertia, não é? Para quê? Para estimular o crescimento das brotações laterais, não é? Se a gente não fizer isso, a muda ela também vai demorar mais para brotar por conta da dominância apical. Dessa forma aqui, a gente estimula com que essas gemas laterais aqui se desenvolvam mais rapidamente e a copa se abra. Depois do plantio da muda, quais os principais problemas que podem acontecer? Pode ocorrer algumas doenças, mas o principal problema é com formiga, especialmente formiga cortadeira, não é? Formiga cortadeira geralmente vai sair no período noturno, você vai dormir com a muda bonitinha, no outro dia você vai lá, vai estar só o talo, as formigas cortaram todas. Então você pode estar utilizando algumas iscas, alguns inseticidas que são formicidas que são granulados, que você pode colocar ao redor, ou ainda algumas armadilhas que também são eficientes, que podem ser utilizadas então para evitar esse tipo de problema, tá? A formiga ela vai atacar durante
todo o primeiro ano da muda ela pode acontecer. Então não pode descuidar, não é porque senão você pode acabar perdendo ou atrasando o desenvolvimento da sua muda. Que informações valiosas! E você, gostou das dicas? Comenta para nós aqui nas redes. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Consegue imaginar uma abertura sem baguetes ou borrachas? Leve em seu design leveza e sofisticação. Os perfis são slim e o fechamento por cremonas. Aqui você encontra beleza, segurança e modernidade. A linha Colato 3.2 utiliza vidros colados com fita VHB. Vitralsul, distribuindo qualidade. Neste final de semana, teste um Volks, teste a concorrência e comprove que um Volks vale mais. T-Cross, nota máxima em segurança e o menor custo de propriedade da categoria. 3 revisões de série grátis o T-Cross tem. E a concorrência tem? O SUV mais vendido do Brasil. Percebeu porque o T-Cross vale mais que a concorrência? Vem para a Revesul e comprove que a Volks vale mais. A sua concessionária Volkswagen para Francisco Beltrão e região. Volkswagen. No Bom Dia Rural de hoje, a nossa homenagem é para todas as mamães que nos acompanham. E eu não poderia deixar de mandar um abraço, um beijo muito especial para a minha mãe, a Jacira, a minha sogra, a Belani, e também para as mães dos nossos colegas. Vamos lá! A Maria Salete, que é mãe da Monique, a Dona Rose, que é mãe do Leandro, e a sua esposa também, a Karen, a Linda, que é mãe do Eduardo, e a Rosália, mãe do Jean, a Dona Sebastiana in memoriam, que é mãe do Bágio, a Marli, que é mãe do Panzer, e a esposa dele, a Andréia. O nosso carinho muito especial para todas elas. E o Bom Dia Rural fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima semana. Até lá!